Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maria Cláudia. Hoje eu tô aqui com as minhas amigas, a Cami e a Ila. A gente se conheceu na escola francesa, no Rio de Janeiro, e era uma escola onde a gente tinha todas as aulas em francês e a gente fazia o BAC, que é o equivalente do Enem. Então tinha muita gente que vinha morar na França depois. Então elas duas foram morar na França logo depois do terceiro ano. A Ila veio fazer uma faculdade de Direito em Paris e a Cami fez uma faculdade de Comunicação em Paris também. Então, no vídeo de hoje a gente queria falar sobre preconceito, se a gente sofreu algum tipo de preconceito pela forma que a gente fala ou por ser brasileira aqui na França. Porque mesmo tendo estudado na escola francesa, né, a gente ainda fala com um pouco de sotaque, pelo menos eu nunca perdi meu sotaque. Nenhuma de nós, eu acho. Então, vamos começar o vídeo. Oi gente, bom dia, eu tô aqui editando o vídeo e antes do vídeo começar eu só queria falar algumas coisas. A primeira é que eu quero agradecer muito a Cami e a Ila por terem participado desse vídeo. Eu gostei muito de ter gravado com elas, apesar de ser um assunto meio sensível. Nós somos amigas há mais de 15 anos e enfim, foi muito bom ter gravado esse vídeo com elas. Outra coisa que eu sei que é um assunto bem sensível, o assunto do vídeo, né? E que apesar das situações que a gente passou terem sido chatas, a gente tem consciência de que tem pessoas que passam por situações muito mais difíceis do que essas que a gente passou. E a gente também queria falar que essas situações representam uma minoria da nossa vida no exterior. Realmente a maior parte das pessoas não é dessa forma. Então é só pra vocês terem isso em mente assistindo o vídeo. A gente vai começar pela Ila. Eu vou contar uma história que aconteceu durante os meus estudos de Direito. Como a Mari falou, eu vim direto do Brasil pra Paris. Eu tinha 17 anos e eu fiz todos os meus estudos de Direito aqui. E durante os meus estudos eu tive uma aula onde os professores eram advogados, eram profissionais, juízes, advogados, enfim. E era uma aula de eloquência, expressão oral. Tinham vários alunos, uma turma grande, a gente estudava de manhã e trabalhava à tarde. E a gente tinha um dever de casa para fazer para essa aula e só 6 alunos tinham feito o dever. E eu era uma dessas 6 alunas. E os professores começaram a ficar um pouco irritados, né? Porque ninguém tinha preparado o dever de casa. E aí eles pressionaram um pouco os alunos, realmente ninguém fez o dever. Aí os 6 levantaram a mão e foram voluntários meio que para salvar todo mundo ali naquele dia. Vocês já estavam sendo super fofos. Né? A gente já tava dando uma força assim pra todo mundo, pra parar o momento de tensão, né? E aí a gente foi pro quadro, né, na frente de todo mundo, e era um trabalho que a gente tinha que preparar em casa, era um caso, e a gente tinha que preparar o nosso discurso como se fosse realmente uma simulação na frente da corte, assim, na frente do juiz. O professor nesse dia era um juiz, e a gente tinha que descrever o caso. Enfim, eu não tenho direito às palavras em português, né, porque eu aprendi tudo em francês, mas era basicamente isso. A gente tinha um caso e a gente tinha que falar sobre o caso na frente do juiz. E é um trabalho que você prepara lendo todo o caso que eles dão pra gente e prepara escrevendo, assim, o discurso que a gente vai falar. Só que na hora, na vida real, obviamente, a gente não pode ler, a gente tem que falar normalmente, a gente tem que preparar com antecedência. E o dever era a mesma coisa, tinha que preparar com antecedência. E eu tinha falado, eu cheguei lá na frente e falei, olha só, pro professor, que era o juiz, eu preparei aqui minha folha, eu preparei tudo, só que eu não tive tempo de preparar nada, eu não decorei o meu trabalho, eu não tive tempo, mas eu fiz mais ou menos o dever. Aí eu falei, você quer que eu passe mesmo assim? Aí ele, sim, passa, mas ele ficou um pouco irritado, né, de eu não ter feito exatamente como eu deveria ter feito. Mas falou, vai, tudo bem, você pelo menos preparou, lê, mas lê rápido, tá? Aí eu falei, tudo bem. Uma pressão, já né? colocou uma pressão, mas tudo bem, ele falou pra eu participar. Aí eu comecei a ler meu trabalho e eu olhava pra cara dele, levantava os olhos e ele estava lá. Cara de paisagem, nem olhando pra minha cara, ignorando totalmente o que eu tava lendo. E aí eu terminei de ler, depois de uns 5 minutos, e aí eu olhei pra cara dele esperando a avaliação do trabalho e ele falou,
de onde você vem? Aí eu, super sem graça, né, porque a pergunta não tinha nenhuma relação com o trabalho. Aí eu, do Brasil. Aí ele, você tem um sotaque. É por isso que você não conseguiu preparar o trabalho direito. Gente, muito sem noção, né? Foi bem chocante, assim, foi uma situação super desconfortável, porque a gente estava num ambiente, assim, de estudos, mas também profissional, era um juiz. Eu tava ali para virar advogada, era uma pessoa com quem eu ia trabalhar no futuro, assim, não ele, mas juízes de maneira geral, assim, são pessoas que a gente admira, que a gente tem maior respeito, e são pessoas ali que estão ali para serem professores, para serem mentores para os jovens advogados, sabe? Para construir uma relação, e é super importante no nosso meio advogados se entenderem bem com juízes, enfim. E de qualquer jeito nós éramos só alunos e eles estavam ali para ajudar, e fora todo esse aspecto, o fato de eu ter um sotaque não tinha nada a ver, sabe? Eu tava ali, eu tinha passado as mesmas provas que todos os alunos franceses, eu tinha o mesmo nível, e não é porque eu tinha um sotaque que eu não era capaz de fazer o trabalho da mesma maneira. Mas ele me expôs dessa maneira na frente da sala toda e todo mundo ficou bem sem graça, assim. Deve ter sido uma situação muito difícil. Foi uma situação muito difícil e eu nunca esperei ser exposta dessa maneira, sabe? Porque, como você falou, a gente foi para um colégio francês, a gente saiu de lá formada com os mesmos estudos de qualquer aluno francês, sabe? É isso que geralmente nem as pessoas na França conhecem direito o nosso percurso, porque tem muita gente que não conhece esses liceis, que são as escolas francesas no exterior. A gente tinha realmente toda a matéria exatamente igual aos franceses. A gente fez toda a nossa escolaridade igual aos franceses. Depois, claro, por exemplo, eu fiz a faculdade no Brasil, então depois para mim foi diferente. Mas para ele e para a Cami, que foram fazer faculdade aqui na França, foi exatamente... Elas aprendiam a mesma coisa que os outros franceses. Então, com certeza. Ridicularizar a pessoa, porque você é brasileira, você não consegue, por isso que você não conseguiu fazer o trabalho, não faz o menor sentido e é uma falta de respeito, né? Com certeza. Foi bem complicado, assim, lidar com toda a situação na frente dos alunos, até os próprios alunos não entenderam, e tem certas pessoas que vieram falar comigo, assim, depois da aula. O que eles falaram? Falando, nossa, qual foi do professor, sabe? Nada a ver. Tipo, não fez sentido nenhum aquele comentário, sabe? Totalmente... totalmente e se aproveitando também de uma situação que ele é meio de superioridade, né? Que com ele é o certeza. professor e que você não pode falar nada. Com certeza. E não só ele é professor, ele é juiz, sabe? É toda uma... Enfim, é uma situação bem complicada. Nunca esperei viver isso na França, assim, durante meus estudos, sabe? Bom, deve ter sido muito difícil. Tá, então agora a gente vai passar pra Cami, ela vai dividir com a gente a experiência. Só pra falar, a Cami, ela fez a faculdade na França, mas depois ela foi morar no Canadá, em Montreal, porque ela tinha nacionalidade canadense. E hoje em dia ela mora em Bruxelas, mas ela morou um tempo, só pra falar que ela morou um tempo no Canadá também. Obrigada, Mari. Bom, eu tô aqui para contar minha experiência. Aconteceu em Montreal, eu tava fazendo meus estudos, meu mestrado, e um dos empregos que eu tinha de estudante era trabalhar como guia de turismo e levar grupos escolares, então eram crianças de 11 a 18 anos, para vários lugares. Esses lugares podiam ser no Canadá mesmo, tipo na cidade do Quebec ou em Toronto, ou também nos Estados Unidos. E era um trabalho super interessante, né? Porque você acaba conhecendo outros lugares, é um trabalho que, sabe, te pagam para viajar, o que é sempre muito legal. Eu trabalhava com uma agência, tipo, a agência, na verdade, era meu chefe, né? E no começo do ano eles planificavam, assim, as viagens e falavam, bom, bloqueia esses dias porque você vai estar viajando com tal grupo, para tal lugar, e é isso aí. Eu tinha uma viagem prevista para Toronto, com um grupo de crianças de 11 anos, mas isso é relevante. E já estava planificado, assim, estava tudo encaminhado para essa viagem dar certo. Só que com um mês antes da gente viajar, a viagem em julho, eu recebi um e-mail dessa agência falando que essa viagem tinha sido cancelada e que eu não precisava mais trabalhar nem viajar com o grupo.
E aí eu fiquei meio chocada, né? Porque normalmente essas viagens, assim, elas não são canceladas, assim, tipo, com um mês de pré-aviso. E aí, como a gente tão era... perto da viagem, Tão né? perto da viagem, né? Ainda mais com, tipo, as crianças, elas estão super entusiasmadas, sabe? Elas querem viajar. Enfim, aí a gente era um grupo de mais ou menos 10 guias, eu tava bem em contato com eles o tempo todo e eu descobri através de uma da guia que na verdade a viagem tinha sido transferida pra ela, que ela na verdade ia ser a guia pra essa viagem e eu não tinha entendido por que eu tinha saído do planning, né? Não tinha nenhum motivo pra eles te trocarem por ela, né? Você exato. já tava combinado que ia ser você e você já tinha planejado tudo, então você não entendeu por quê, né? Eu não entendi, pra mim isso era a primeira vez que tava acontecendo e... Enfim, o motivo foi que a viagem tinha sido cancelada, que não era nem o caso, né? Eles só cancelaram pra eu não ser mais a guia. E que nem as meninas falaram, a gente foi para um colégio francês e a gente cresceu no Brasil, então é claro que o nosso francês é um francês não com sotaque. Com sotaque. É um francês com sotaque, com aquele jeitinho brasileiro, aquelas formas, sabe? De transformar as entonações. E até eu acho a euforia da gente quando a gente fala, sabe? Tipo, a gente fala um pouco cantando francês, assim, é bem interessante. Enfim, e tem a peculiaridade que o Quebec, na verdade, é a parte francófona do Canadá, né? E o sotaque do Quebec é bem diferente do sotaque da França. Então, eu nunca tinha sofrido nenhum tipo de, sei lá, discriminação por conta do sotaque em Montreal mesmo, e nem em nenhum dos trabalhos que eu tinha tido. E eu tinha sempre tive um francês mais universal, né, que eles chamam. Enfim, e aí eu comecei a investigar, né, por que a viagem tinha sido cancelada e retirada do meu planning. E depois de alguns e-mails assim com a agência, eles falaram: a gente retirou essa viagem pro bem de todo mundo, pro seu bem, pro bem da escola e pro bem da agência. E eu também não tinha entendido nada, né? Porque pro bem, ok, sabe? Tipo, e aí? Porque pra você não ia ser bom, nem um pouco bom, né? Você ia perder o seu dinheiro, ia perder o trabalho. Exato. Tinha se organizado em função da viagem. E assim, você acaba bloqueando, né? E outro detalhe também, rapidinho, que eu esqueci de falar, é que o francês do Quebec, pra dar, assim, a especificidade, né, do francês, é que o inglês não é uma língua tão bem acolhida, digamos, sabe? As coisas são realmente traduzidas do francês pro inglês. E são coisas bem absurdas, mas bem engraçadas. Tipo, o Black Friday, né? Que é aquela sexta-feira que os preços realmente caem. Tem promoção. No Quebec não é Black Friday, mas é Vendredi Fou, que quer dizer em francês sexta-feira louca. E uma das coisas mais engraçadas pra mim foi também aquela, sabe, o KFC, que quer dizer Kentucky Fried Chicken. No Quebec é PFK, que é Poulet Frit de Kentucky. E isso pra mim só realmente mostra essa enraização, sabe? Tipo, eles estão realmente... Eles querem ficar com o francês deles. Isso, né? Tipo, eles são realmente muito orgulhosos e é o francês deles, enfim. E aí, pra voltar na história, eu comecei a investigar e aí ele falou, pro bem de todo mundo, a gente retirou isso. E aí tem uma hora que eu acho que foi meio que uma revelação da parte da agência e eles falaram: Camila, na verdade, esse professor é um professor bem radical nos pensamentos dele. Ele vem de uma parte bem isolada do Quebec, em que o contato com o estrangeiro, o contato com outros sotaques não é tão bem acolhido assim. E a gente acha que não vai dar certo, a gente acha que vai rolar um conflito durante a viagem e a gente quer evitar isso. E eu fui meio que, tipo, tentando entender mais e mais, né, o que ele estava dizendo por aí, essa história de conflito. Ele falou, eles vão achar que você vão te pegar por uma francesa, entre aspas, só pelo fato de eu não ter o sotaque do Quebec. O que não é nem um pouco o caso, né, que nem a Mari falou. Na verdade, eu sou do Quebec, tipo, eu não sou, mas eu nasci no Quebec, ou seja, eu sou mais próxima deles do que da França em si. E aí foi aí que eu... Mas porque você morou no Brasil, né? Você não tem o sotaque do Quebec falando francês. Isso, e você morou na França também. E é muito difícil. O sotaque é realmente um sotaque bem assim, específico. É bem específico. Enfim, aí eu mandei um e-mail falando, olha gente, eu acho isso um absurdo que vocês estão fazendo, vocês estão me tirando essa oportunidade de trabalho, sabe, eu era estudante, ou seja, qualquer oportunidade de emprego é bom, por um motivo que é totalmente xenófobo, foi exatamente a palavra que eu usei,
porque eu não entendia. Porque você não tinha feito nada de errado, você estava sendo punida, entre aspas. Por causa do seu sotaque. Exato. E era ao mesmo tempo que eles estavam tentando prevenir, sabe, um conflito, um problema, eles estavam, na verdade, alimentando. Com certeza. E vai totalmente contra o objetivo de uma viagem. Para pensar, você leva um grupo de estudantes que podem estar numa área mais isolada do Quebec, sem contato com o estrangeiro, para ir para Toronto, que na verdade é um lugar anglófono, que a gente chama o Nova York canadense, para descobrir outras coisas, para ver que não existe só o francês, mas outras línguas. Ainda mais Toronto, que é 50% da população. A língua materna não é inglês, mas é outra língua. Então, assim, é um lugar super diverso. Enfim, aí depois de muita luta, muitos e-mails, eles falaram, a gente vai te dar essa viagem de novo. Agora a gente se responsabiliza de qualquer problema que você tenha lá. Se der certo, se der errado... Basicamente é sua culpa se alguma coisa acontecer, né? Exato. E sem pressão nenhuma, né? Você levando 50 pessoas, enfim... E aí foi isso, acabou que a viagem deu super certo. O cara, sim, era uma pessoa pesada, sabe, nas atitudes, nos comportamentos. Um exemplo é que a gente era durante o verão, então as pessoas, sabe, estão vestidas de, enfim... vestido, saia, sabe, mais leve. E aí toda vez que passava, assim, umas mulheres e meninas, de saia ou vestido, eles sempre faziam um comentário, eu adoro o verão, e virava pra ver, sabe, pra apreciar a beleza das mulheres, enfim. E esse era um tipo de pessoa, mas ao mesmo tempo o preparo, sabe, essa meio que não foi uma luta de verdade, mas sabe, essa tensão, assim, no começo me fez me preparar mais para a viagem, me fez estar mais aberta para pessoas que têm uma cabeça mais fechada, para ver também, e realmente, para continuar com o objetivo dessa viagem escolar, que era ensinar, sabe, às crianças que existe um mundo fora do lugar de onde elas vêm. E isso é muito importante, né, que foi uma questão de comunicação. E você falou que no final das contas o cara te adorou, né, o professor que teoricamente você não... que ia ter conflitos, né? O cara te adorou e... ele adorou, e aí na hora que a gente se despediu, ele tinha lágrimas nos olhos, a gente tinha ido pro parque de atração, e aí tinha dado uns problemas, assim, com os nossos tickets, aí eu usei bem aquele nosso jeitinho brasileiro, eu quero isso agora e agora, assim. E aí ele falou também, eu adorei o fogo nos seus olhos, quando você dessa forma, ou seja, foi ótimo, sabe? E é uma viagem que eu lembro porque deu tudo certo. E foi legal porque você lutou pelos seus direitos, né? Você não desistiu quando eles falaram, a gente não quer conflito, então vai ser uma outra pessoa que tem o francês do Quebec. Você foi e lutou pelo seu direito de, poxa, não é porque você tem um sotaque que você não pode trabalhar, enfim. É claro. Bom, e agora a minha história... Bom, como vocês sabem, eu sou estudante de medicina, né? Quer dizer, agora eu acabei de me formar, mas na época eu era estudante de medicina aqui na França e era um dos meus primeiros estágios aqui na França. Eu estava no hospital e meio que uma das minhas missões, como a gente é estudante, a gente vê os pacientes, mas a gente também tem que fazer algumas coisas burocráticas, né? Ir buscar papelada, mandar fax, essas coisas. E uma das minhas missões era buscar toda segunda-feira, que tinha o staff, né? A reunião pra gente discutir sobre os pacientes. Eu tinha que buscar os dossiês de cada paciente. E tinha uma secretária que era ela que cuidava de toda a parte administrativa e eu tinha que buscar toda segunda-feira os dossiês com ela. E eu sempre tomo cuidado, porque aqui na França, assim, a gente nunca sabe, às vezes as pessoas não, enfim, depende, eu não quero generalizar, mas às vezes nem todo mundo é muito simpático, então eu sempre tomo muito cuidado, eu falo bonjour, porque para eles o bonjour é muito importante, bom dia, enfim, eu sou estudante, eu vim buscar os dossiês que os médicos precisam para a reunião, e essa mulher, ela era bem desagradável comigo, ela sempre me ignorava, às vezes ela me deixava, 5 minutos esperando, sendo que ela não estava fazendo nada, só pra... A impressão que eu tinha é que ela queria meio que me desprezar, sabe? Enfim, eu não sei porquê, mas eu me sentia dessa forma. Teve um dia que ela foi super grossa, que eu nem pude pegar os dossiês. E aí eu falei, me desculpa, mas ela não quis me dar. Enfim, mas só pra dizer que essa mulher, ela me conhecia e eu toda segunda eu ia lá falar com ela. Então ela sabia quem eu era. E aí depois chegou uma médica do Vietnã,
que veio passar um ano no hospital para trabalhar com eles na equipe e tal. E todos os médicos, eles foram muito simpáticos, tanto comigo quanto com ela, pelo menos pelo que eu sei da parte dela, né? Eu não tenho nada a falar dos médicos. O chefe de serviço, inclusive, ele era super gentil. E ele falou, vem Maria e vem essa outra médica para fazer um tour pelo serviço, eu vou mostrar para vocês o serviço. Ela tinha acabado de chegar, eu já conhecia um pouco o serviço, mas bom, eu fui mesmo assim. E aí, quando a gente chegou na parte dessa secretária que trabalhava lá, ele falou, fulana, essa é a Maria, essa é a outra médica, né? E elas vão ficar aqui trabalhando com a gente. A Maria veio do Brasil e a outra médica vinha do Vietnã. Aí essa secretária, ela abriu o maior sorriso, assim, sendo que ela nunca sorria pra ninguém, muito menos pra mim. E ela abriu o maior sorriso e falou, nossa, o hospital tá parecendo uma propaganda da Benetton. E para quem não sabe, a Benetton é uma marca, né, italiana de roupa, e eles são bem conhecidos aqui na França por fazerem várias propagandas super inclusivas, com pessoas de todas as etnias, de todas as cores. Então falar, parece uma propaganda da Benetton, mas não foi da forma positiva, né, foi de uma forma bem sarcástica, assim, meio que abaixando a gente, eu não sei como explicar, mas enfim, e eu fiquei meio que, sabe, tipo, que mulher falsa, porque não só ela finge que não me conhece em primeiro lugar, abre o maior sorriso, sendo que ela é sempre antipática, e falar esse comentário, sabe, enfim, totalmente desnecessário. Mas, bom, essa foi a minha experiência. Eu sei que essas experiências, nós três, eu acho que não foi, assim, não foram coisas muito graves, né, não é uma coisa, tipo, que, assim, vai mudar a nossa vida, mas mesmo assim pode afetar as pessoas, né? Com certeza, pode afetar, bom, mas mais uma vez, gente, essas experiências foram muito pontuais, a gente não vai resumir nossa experiência na França ou fora do Brasil com essas histórias, senão a gente já teria voltado pro Brasil. Exatamente, a gente está contando essas experiências porque tem muita gente que pergunta se a gente já sofreu algum tipo de preconceito, mas só para falar que, assim, 98% das vezes as pessoas são super simpáticas, principalmente quando a gente fala que a gente é brasileira. Eu não posso generalizar para todo mundo, mas pelo menos comigo as pessoas sempre ficam muito animadas, eles têm uma ideia positiva, né, dos brasileiros. Eles têm essa imagem do brasileiro um povo festivo, simpático, alegre e, enfim, geralmente quando a gente fala que a gente é brasileira, eles tratam a gente super bem, mas sempre tem algumas pessoas que são, enfim, menos evoluídas, né? Mais fechadas. Mas outra coisa também que eu acho que nem vocês falaram, as experiências são bem micros, assim, é claro que marcaram a gente de uma certa forma, porque vocês viram que a gente conhece os detalhes, assim, é bem marcante pra gente, né, da gente se lembrar, é pequeno, mas tem outra coisa também que eu sempre acho que esse tipo de experiência fortalece muito a experiência que você vive no país, só te faz, na verdade, ver essa experiência com outros olhos e meio que aceitar, encarnar e falar, cara, é isso, é essa forma que eu falo, eu não vou mudar por conta dos outros, eu não vou mudar pra ser aceita, sabe, eu acho que essa é uma coisa que, sabe, é um negativo, é um mal que vem pro bem, eu acho. Né? Não, e é quem a gente é, né? O meu sotaque, eu poderia até querer mudar meu sotaque, mas eu não consigo. Então, sabe, faz parte de quem eu sou, faz parte da nossa identidade, e, sabe? Antigamente eu pensava, eu gostaria de falar sem sotaque para as pessoas, para todo mundo parar de ficar sempre perguntando, de onde você é? Porque às vezes você só quer passar despercebido. Mas hoje eu tenho orgulho, eu falo, faz parte de quem eu sou e faz parte da nossa história. Então, eu não quero perder o sotaque porque, enfim, e que nem eu falei, mesmo que eu quisesse, eu acho que eu não conseguiria. Mas, bom, é isso, gente. A gente tá aqui, talvez a gente faça outros vídeos, porque a gente... Tem muita história pra contar. Tem muita história pra contar. Mas muito obrigada por assistirem esse vídeo. Coloquem aqui nos comentários se vocês já passaram por alguma situação dessas aqui na França ou em algum outro país. Se vocês gostaram desse vídeo, deem um like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!